Bom, e ainda falando sobre esse cenário político e econômico do Brasil, que está assim bem movimentado, né, nos últimos meses. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou o retorno de um decreto que aumentava a alíquota do IOF, que é o Imposto de Operações Financeiras. E esse aumento, então, passou a incidir sobre diferentes serviços e produtos, como, por exemplo, o cartão de crédito e débito internacional, o crédito para empresas, operações com câmbio e moeda em espécie e também a remessa de dinheiro para a conta no exterior. O governo federal espera arrecadar cerca de 11 bilhões de reais nesse ano, apenas com o aumento do IOF. E para falar mais sobre as consequências dessa medida na vida do cidadão brasileiro, nós vamos conversar agora com o Maurício Vono, que é planejador financeiro e aparece de forma remota aqui para conversar com a gente. Olá, Maurício, seja bem-vindo ao Conexões. Peço que antes da gente começar, você se descreva fisicamente para o nosso público cego e de baixa visão. Claro, olá, boa tarde, bom dia a todos. Eu sou Maurício Vono, planejador financeiro. Eu sou um homem branco, cabelos castanhos e lisos, olhos castanhos, também tenho barba cerrada. Bom, Maurício, para a gente começar, É, pelos serviços e produtos que a gente mencionou agora, parece que essa medida ela afeta mais quem tem divisas no exterior, quem vai fazer uma viagem internacional. É isso mesmo? Ou um cidadão comum que vive o dia a dia e que não pretende sair ou nem tem dinheiro para sair para o exterior ou mandar dinheiro para o exterior, ele também vai ser afetado? Legal, vamos lá. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim: não estou preocupado, para mim, minha vida não acontece em dólar, se o dólar aumenta, não é um problema para mim, né? Ou seja, podemos dizer com essa afirmação que não seria um problema para a grande maioria da população caso o dólar aumente, porque a gente compra as coisas, né? Nossa comida, nosso alimento, nossos utensílios domésticos, roupas e etc. A gente compra em real e não em dólar. Mas essa afirmação não é correta, porque o dólar, ele é vamos dizer, para falar de forma simples, ele é um ingrediente que entra na maioria das coisas que a gente consome aqui. Como o dólar é uma moeda global, então o combustível, ele é cotado em dólar. Todas as vezes que o dólar aumenta, fica caro o combustível. Se o combustível fica um pouco mais caro, então isso também encarece o frete, né? Então, assim, de forma indireta, ele afeta, sim, a todos, né? Ele afeta indiretamente a todos, mesmo aquela pessoa que não pretende viajar para fora, que não pretende comprar nada importado, de certa forma, afeta também. Então, Maurício, existe uma relação direta então entre o aumento do IOF e uma possibilidade de aumento do valor real do dólar, é isso? Isso. Na verdade, é porque assim, não necessariamente o dólar vai aumentar, mas tudo que você transaciona, o que você importa, ele aumenta com um imposto. Então, o dólar não pode aumentar, mas aquela transação ela aumenta, entende? Então, quem vai importar alguma coisa, mesmo que o dólar esteja a mesma coisa, vai pagar um imposto maior. E aí a conta fica mais cara porque esse imposto aumentou. Então, eu diria que ele não afeta diretamente, mas ele afeta sim de forma indireta. Em relação às empresas, elas devem ser mais afetadas por esse aumento de IOF. A gente sabe que houve aí uma manifestação contrária a essa medida, inclusive chegou ao STF, né? Que geralmente não acontece uma alteração econômica no país, geralmente é definida ali pelo legislativo e pelo executivo, mas o STF bateu o martelo em grande parte, né, do que havia proposto o governo federal, tirou algumas cláusulas, mas para os empresários, vai ser pior agora com esse IOF aumentado? Isso pode ser revertido de alguma outra maneira? Pelo visto, não deve ser revertido. O que poderia reverter já aconteceu, né? Mas foi sancionado pelo ministro. É, Nesse caso, o que acontece? Também acaba impactando as pessoas, né? O fato do crédito ficar mais caro. Veja,
boa parte das empresas, elas precisam de um capital para conseguir fomentar a sua operação, né? Para que a operação ela aconteça. Então, essas empresas, mesmo as empresas que não estão fechando com lucro, né, que está fechando com prejuízo, ela precisa de crédito. Mesmo essas, lembrando que elas pagam imposto, mesmo a que não gera lucro, muitas vezes está pagando imposto. E ela vai buscar crédito. E esse crédito agora vai ficar mais caro também em função do IOF. Então, também gera um impacto ali diretamente. Lembrando que a maioria, né, das empresas no Brasil, a maioria dos CNPJs, a gente não está falando de pessoas né, que são ricas. Né? A maioria dos empreendedores são pessoas que ganham menos de 3, 4 salários mínimos. Né? Então, isso afeta diretamente quem tem um CNPJ, pode sofrer ali na hora de pegar um empréstimo para conseguir dar um suporte para o seu orçamento. A gente ouviu então as explicações do Maurício Vono, que é planejador financeiro, a respeito das consequências desse aumento, né, de um outro aumento de imposto, né, o IOF dessa vez, como é que ele incide na nossa vida como cidadão comum, também na vida dos empresários. Muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos. Até uma próxima. Eu que agradeço, obrigado pelo convite.